Eu me chamo Marina e tenho 31 anos. Há exatos 15 dias recebi a ligação mais surreal da minha vida. Era meu irmão Felipe, e sua voz tremia tanto que mal conseguia formar as palavras. Marina, o que diabo seu marido fez? Papai acabou de ver o nome dele no jornal. Diz que ele é... bilionário? Ele está tendo um ataque. A ambulância já está vindo. Desliguei o telefone e olhei para Rodrigo, meu marido de 2 semanas. Ele estava na varanda do nosso apartamento em Pinheiros, tomando café e lendo algo no tablet. Um apartamento alugado de 65 metros quadrados. Simples, nada ostensivo, exatamente como havíamos planejado. Mas deixe-me voltar um pouco. Você precisa entender como chegamos até aqui. Conheci Rodrigo há 2 anos e meio, em março de 2022, numa cafeteria despretensiosa da Vila Madalena. Eu trabalhava como gerente de projetos numa consultoria e estava terminando meu MBA na FGV. Ele estava sentado sozinho, com um livro sobre teoria dos jogos e um café preto. Conversamos por 3 horas naquele primeiro dia. Rodrigo era arquiteto, me disse. Trabalhava com projetos residenciais. Morava num apartamento alugado no Butantã. Dirigia um Civic 2015. Vestia-se de forma simples, mas elegante. Nada chamativo. Nada que gritasse riqueza. E eu me apaixonei exatamente por isso. Por sua inteligência silenciosa. Pela forma como ouvia mais do que falava. Por como parecia estar genuinamente interessado em quem eu era, não em quem meus pais eram ou quanto dinheiro minha família tinha. Meu pai, Alberto Mendes, era dono de 3 concessionárias de carros de luxo na zona sul de São Paulo. Não éramos extremamente ricos, mas vivíamos muito bem. Casa nos jardins, carro do ano, viagens frequentes. Ele construiu tudo do zero, vindo de Bauru ainda jovem, e fazia questão de lembrar isso em toda a conversa. Status era tudo para ele. Aparências eram sagradas. Felipe, meu irmão mais velho, trabalhava com papai, vendedor nato, carismático, sempre impecavelmente vestido, a joia da família, o filho perfeito. Eu era a filha que perdeu tempo fazendo faculdade, quando poderia ter casado bem mais cedo. Marina, você está com 28 anos e ainda desperdiçando tempo com esses cursinhos? Dizia minha mãe, Silvia, sempre que eu mencionava o MBA. Sua prima Júlia já tem 2 filhos e um marido médico. Não contei para ele sobre Rodrigo nos primeiros 6 meses. Queria ter certeza. Queria que fosse real antes de expor ao julgamento familiar. Mas quando finalmente apresentei, num almoço de domingo em abril de 2023, foi exatamente como eu temia. Rodrigo chegou pontualmente, com flores para minha mãe e uma garrafa de vinho. Simples, mas de bom gosto. Cumprimentou todos educadamente. Conversou sobre arquitetura com interesse genuíno quando meu pai perguntou sobre seu trabalho. Projetos residenciais, né? Disse meu pai, com aquele tom que eu conhecia bem. Deve ser interessante. Pequenas reformas, essas coisas? Trabalho principalmente com projetos personalizados, respondeu Rodrigo calmamente. Cada cliente tem necessidades específicas. Mais tarde, quando Rodrigo foi ao banheiro, minha mãe se inclinou para mim. Marina, querida, ele é simpático, mas arquiteto? Você pensou bem nisso? O filho do Dr. Marcelo ainda está solteiro, sabia? Mãe, eu amo o Rodrigo. Amor se constrói, minha filha, ela disse, ajeitando o colar de pérolas. Com a pessoa certa. Alguém do nosso nível. Nos meses seguintes, a situação piorou. Jantares familiares se tornaram interrogatórios velados. Meu pai perguntava sobre o potencial de crescimento de Rodrigo. Felipe fazia comentários sobre seu carro modesto. Minha mãe suspirava dramaticamente toda vez que eu mencionava planos futuros. Em setembro de 2023, quando anunciei o noivado, minha mãe chorou. Literalmente chorou. Você está jogando sua vida fora, Marina. Esse rapaz nunca vai poder te dar o que você merece. E o que eu mereço, mãe? Perguntei, sentindo a raiva subir. Um marido rico que me trate como troféu? Que me ignore em jantares de negócios?
Como o marido da prima Júlia faz com ela? Pelo menos ela não passa necessidade, ela respondeu. Rodrigo, durante tudo isso, permaneceu calmo, educado. Nunca rebateu, nunca se justificou. Eles vão se acostumar, dizia ele, segurando minha mão enquanto dirigíamos de volta para casa depois dessas reuniões tensas. Ou não, mas isso não muda nada entre nós. O que eu não sabia, o que ninguém sabia, era que Rodrigo estava preparando algo. Silenciosamente. Metodicamente. Os preparativos do casamento foram um pesadelo. Meu pai se recusou a pagar pela festa. Se você insiste em cometer esse erro, você paga por ele, disse ele, cruzando os braços em seu escritório. As paredes eram decoradas com fotos dele com políticos e empresários locais. Tudo bem, respondi, tentando não deixar a voz tremer. Vamos fazer algo simples. Simples, ele repetiu com desdém. Claro, combina com ele. Alugamos um pequeno espaço em Pinheiros para a cerimônia. 50 pessoas. Nada ostensivo. Flores simples. Buffet modesto, mas de qualidade. Rodrigo insistiu em pagar tudo. Deixa comigo, disse ele. Nosso dia. Nossa forma. Meus pais confirmaram presença 3 dias antes do casamento. Minha mãe ligou, a voz cuidadosamente neutra. Seu pai decidiu que deve ir. Afinal, você é nossa filha. Mas, Marina, você ainda pode reconsiderar. Não é tarde demais. Mãe, eu vou me casar com Rodrigo no sábado. Com ou sem vocês lá. O dia 15 de dezembro de 2024 amanheceu claro e bonito. Eu estava nervosa, mas feliz. Tinha minha melhor amiga, Paula, como madrinha. Alguns amigos do trabalho. Colegas da faculdade. A família de Rodrigo. Pessoas simples, vindas do interior, que me acolheram com um carinho que minha própria família nunca demonstrou. Meus pais chegaram atrasados. Propositalmente, percebi. Entraram quando a cerimônia já ia começar, causando um rebuliço. Meu pai usava um terno que deve ter custado mais que todo o meu vestido. Minha mãe tinha um vestido branco. Branco, como se estivesse competindo comigo. A cerimônia foi bonita, simples. Eu e Rodrigo trocamos votos que escrevemos. Ele me olhava com tanto amor que esqueci momentaneamente que meus pais estavam lá, sentados rígidos como estátuas no fundo do salão. Mas então veio a recepção. O jantar estava sendo servido. As pessoas conversavam, riam. Era íntimo, acolhedor. Exatamente como queríamos. Eu estava conversando com a tia de Rodrigo quando ouvi a voz do meu pai, alta demais, cortando as outras conversas. Isso é ridículo, ele disse, levantando-se. Todas as cabeças se viraram. Marina, isso é o melhor que seu... Marido. Conseguiu? Um salãozinho alugado? Comida de buffet barato? Minha filha merecia um casamento de verdade. Senti meu rosto queimar. Rodrigo se levantou, colocando a mão no meu ombro. Senhor Alberto, por favor, este é nosso dia. Fizemos as escolhas que nos deixam felizes. Felizes? Meu pai deu uma risada amarga. Você quer que eu acredite que minha filha, criada com o melhor de tudo, vai ser feliz vivendo de salário de arquiteto? Morando em apartamento alugado? Dirigindo carro usado? Papai, por favor. Tentei intervir, a voz falhando. Não, ele gritou. Alguns convidados já estavam de pé, desconfortáveis. Eu não vou ficar aqui e fingir que aprovo isso. Você se casou com um pobre, Marina. Envergonhou esta família. Poderia ter tido qualquer um. E escolheu isso. Né? Ele gesticulou para Rodrigo com desprezo. Silvia, vamos embora. Ele comandou minha mãe. Ela levantou, os olhos baixos. Felipe hesitou, mas seguiu os pais. Vocês todos deviam ter vergonha, meu pai disse, virando-se para os convidados, celebrando esse... erro. E saíram. Simplesmente saíram. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Senti as lágrimas escorrendo antes mesmo de perceber que estava chorando. Rodrigo me abraçou, mas eu estava tremendo, humilhada, devastada. No meu próprio casamento.
Vamos sair daqui, disse Rodrigo suavemente. Vamos embora. Saímos pela lateral. Abandonamos nossa própria festa, chorando. Enquanto nossos convidados ficavam em silêncio chocado, Rodrigo me levou para o apartamento. Sentamos no chão da sala, ainda vestidos com roupa de casamento, e choramos juntos. Eu sinto muito, eu dizia repetidamente. Sinto muito que você teve que passar por isso. Marina, ele disse, limpando meu rosto. Olha para mim. Eu sabia que isso poderia acontecer. Eu estava preparado. Preparado? Como alguém se prepara para ser humilhado assim? Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas havia algo nele, algo que eu não conseguia identificar naquele momento. Você vai entender, em breve, mas agora vamos tentar dormir. Nos dias seguintes fiquei em casa. Desliguei o celular. Não queria falar com ninguém. Rodrigo foi gentil, paciente. Trazia café na cama, cozinhava, me deixava processar. No 5º dia, ele sentou ao meu lado. Marina, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. O quê? Eu não sou exatamente quem você pensa que sou. Gelei. Casamentos apressados. Homens com segredos. Todas as advertências da minha mãe invadiram minha mente. Antes de me conhecer, ele continuou calmamente. Eu trabalhava em arquitetura, sim, mas também investia em startups. Uma delas, uma plataforma de gerenciamento de construções que ajudei a desenvolver, foi vendida em 2020. Por 870 milhões de reais. Pisquei. O quê? Minha parte foi de 340 milhões. Depois, investi em outras empresas. Algumas deram certo. Muito certo. Eu tenho hoje um patrimônio de aproximadamente 2,4 bilhões de reais. As palavras não faziam sentido. Você está brincando comigo? Não. Ele pegou o tablet. Mostrou documentos. Comprovantes. Registros da CVM. Participações em empresas que eu conhecia. Empresas grandes, conhecidas. Por que você nunca me contou? Sussurrei. Porque eu queria ter certeza de que você me amava. Pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Ele segurou minha mão. E queria que sua família mostrasse quem realmente são. Sem máscaras. Mas o apartamento alugado? O carro? Eu tenho outros apartamentos. E outros carros. Mas vivo assim porque é confortável. Porque não preciso provar nada para ninguém. Ele pausou. Exceto talvez para seu pai. O que você vai fazer? No dia 1º de janeiro, a revista Exame vai publicar uma matéria sobre os maiores investidores anjo do Brasil. Eu vou estar lá. Com foto, com números, com tudo. Ele me olhou. Eu dei a entrevista 3 semanas atrás, antes do casamento. Programei para sair no 1º dia do ano. Você planejou isso? Planejei proteger você da humilhação de ter um marido pobre. Planejei mostrar para seu pai que o valor de uma pessoa não se mede em aparências. Sua voz era firme. E sim, planejei uma pequena vingança. Não vou mentir sobre isso. Os dias se arrastaram. Natal passou. Não fui na casa dos meus pais. Eles não ligaram. Na véspera de Ano Novo, Rodrigo estava estranhamente calmo. Amanhã às 00:01, a matéria estará online, disse ele. Às 6h estará na edição impressa que chega nas bancas. Passamos a virada em casa, sozinhos. Brindamos com espumante barato. Às 00:02, o telefone de Rodrigo começou a tocar. Jornalistas, amigos, empresários. Às 6h37 do dia 1º de janeiro de 2025, meu telefone tocou. Era Felipe. Marina. A voz dele estava quebrada. O que é isso? Tem um jornal aqui. O nome do Rodrigo. Dizem que ele que tem bilhões? É verdade? É verdade. Respondi calmamente. Papai viu. Marina, ele está tendo um ataque. Acho que é o coração. A ambulância está vindo. Desliguei. Rodrigo me olhou. Você quer ir? Não, respondi. E era verdade. Não quero. Nas horas seguintes, meu telefone explodiu. Minha mãe, Felipe, tios, primos, todos querendo conversar.
Todos dizendo que sempre souberam que Rodrigo era especial. Todos com desculpas. Meu pai sobreviveu. Foi um ataque de pânico severo, não cardíaco. Mas a humilhação foi real. Empresários que estavam no casamento começaram a falar. Alberto Mendes expulsou o genro bilionário do próprio casamento da filha. Virou anedota nos círculos de negócios de São Paulo. As concessionárias dele começaram a sofrer. Clientes cancelando. Fornecedores cobrando à vista. A reputação manchada. Felipe ligou novamente uma semana depois. Marina, por favor. Papai quer conversar. Ele está mal. O negócio está mal. Talvez Rodrigo possa... Possa o quê, Felipe? Investir nas concessionárias? Salvar os negócios da família? Eu sei que foi horrível o que ele fez, mas... Não há mais, Felipe. Ele me humilhou no dia mais importante da minha vida. Ele chamou meu marido de pobre, como se fosse a pior coisa do mundo. E agora quer ajuda? Silêncio do outro lado. Diz para o papai que Rodrigo está ocupado. Ocupado doando 50 milhões para um fundo de bolsas universitárias para jovens de baixa renda. Ocupado investindo em startups de arquitetura sustentável. Ocupado sendo o homem que sempre foi, mas que papai nunca se deu ao trabalho de conhecer. Desliguei. Hoje, 15 dias depois do casamento, estou sentada na varanda do nosso apartamento modesto em Pinheiros. Rodrigo acabou de me mostrar um projeto. Ele quer construir um instituto de arquitetura para comunidades carentes. Gratuito, com meu nome. Instituto Marina Mendes de Arquitetura Social. Ele diz, mostrando os primeiros esboços. Ainda dói. Dói saber que minha família me amava condicionalmente. Dói ter perdido meus pais por escolher amor verdadeiro. Dói ter sido expulsa do meu próprio casamento. Mas quando olho para Rodrigo, quando vejo o homem que amou tão profundamente que aceitou ser chamado de pobre, que planejou cuidadosamente não uma vingança cruel, mas uma lição de humildade, que usa sua riqueza para fazer bem ao mundo em vez de ostentar. Eu sei que fiz a escolha certa. Minha mãe ligou ontem. A voz pequena. Marina, querida, será que podemos almoçar? Só nós duas? Eu preciso te pedir desculpas. De verdade. Eu disse que vou pensar. E é verdade. Vou pensar. Mas não vou esquecer. Nunca vou esquecer o olhar do meu pai quando me chamou de vergonha da família. Nunca vou esquecer de sair chorando do meu próprio casamento. Algumas cicatrizes não desaparecem. Mas elas nos ensinam. Me ensinaram que família verdadeira é quem fica. Quem ama sem condições. Quem valoriza caráter acima de conta bancária. E Rodrigo? Rodrigo me ensinou que os melhores tesouros vêm em embalagens simples. Que verdadeira riqueza é ter alguém que te escolhe todos os dias. Que justiça não precisa ser gritada. Às vezes ela vem silenciosa, nas páginas de uma revista, às 0001 de um ano novo. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal. Muitas outras histórias ainda estão por vir.